Não sei fazer isso. Aí, bem-vindas, bem-vindas, meninas da Suzana, da Nutri Suzana Oliveira. Eu quero, em primeiro lugar, dizer para a Esther que está aqui com a gente, para as meninas que vão entrar, para as meninas que vão ver a gravação depois, que vocês sejam bem-vindas, acolhidas, que lembrem que vocês estão aqui comprometidas com o processo individual de cada uma, com a saúde, com os objetivos, porque é para além do emagrecimento. Eu acredito muito nessa coisa da saúde também. E é por isso que eu e a Suzana, a gente se conecta tanto pelo cuidado, não só do corpo, do estético, do ficar bonita, do vestir um jeans e ficar ok, não ficar com aquele buchinho, né, gente? É 40 a mais aqui, me compreenderão. E que a gente se sinta bem por dentro e por fora. Então, eu quero começar dando parabéns para quem está aqui, para quem chegou no horário, para quem se comprometeu a jantar rapidinho e vir para cá, e para quem está assistindo a gravação também. Vocês estão fazendo mais por vocês do que faziam antigamente, provavelmente. Então, fiquem à vontade para fotografar, me avisa para eu ficar bonita, para me ajeitar, para engolir a papada. Vocês não me saem fotografando de qualquer jeito, com a boca esquisita, a boca aberta. Pelo amor de Deus, vocês me deixam bonita. Faço Photoshop. Vocês me deixam ajeitada para aparecer. Marca lá. O nome, eu tive um problema na conta. O meu nome é Thaís, sem H, Quintans. Eu tô lá no grupo com vocês. Eu tô na dieta também, minha gente. Água, eu tô virando um camelo de tanta água, vocês não têm noção, porque eu ainda tô quase dobrando. Não, mentira, não é quase dobrando a meta, não, mas era para ser 2.200 e eu tô tomando 3. Eu já tava nessa vibe de 13 e continuei. Então, espero que vocês gostem, sintam-se à vontade para tirar dúvidas. E quem está vendo a gravação também pode ir lá no meu Instagram e tirar as dúvidas. Tá, me fala um pouco mais sobre aquela parte de tal coisa, porque eu trouxe conteúdo, minha gente. Eu trouxe conteúdo. E quem marcar a tia Tatá, bem linda lá, ganha os slides da aula, então não se preocupem em anotar nada, tá? Curtam esse momento. Sintam a energia, vivam esse momento, mais do que anotem. Bota o fone no ouvido, vai fazer a tua vida, porque assim que a gente gosta, tá? Quero que tu aproveite cada momento. Eu tenho uma frase que eu gosto muito e que eu repito ela muito, que juntas nós somos mais fortes e a gente vai muito mais longe. E eu repito ela várias vezes no meu conteúdo, e eu acredito muito no poder do grupo. E por isso, quando eu e a Suzana conversamos sobre essa edição do Mais Magra, eu disse para ela, Su, deixa eu entrar também, porque eu tô precisando, amiga, eu tô precisando perder os quilos, porque o negócio aqui depois dos 40 é assim, fecha a boca e emagrece 400 gramas, zero açúcar, toma água, faz, acontece, tira, e emagrece 300 gramas. É nesse ritmo. Era. Tenho spoilers que deu uma melhorada com a Suzana. Deu uma melhorada. Deu uma melhorada. Depois eu posto para vocês. Eu tenho fotos que falam mais. Números não mentem? Então tá, balança também não. Eu quero aqui, nessa aula, nesse momento, eu não vou chamar de aula, dar aula para vocês, mas nesse bate-papo, nesse nosso encontro, meu objetivo é quebrar velhas crenças que vocês tenham, padrões de repetição familiar, padrões de comer quando tá nervosa, os padrões da compulsão, de eu tô entediada, então deixa eu beliscar, deixa eu olhar o que tem. Às vezes a gente tá cansado, entediado, teve um dia difícil, e aí eu quero ajudar a reprogramar o teu inconsciente, para que tu te torne mais consciente. Então, aproveitem, estejam aqui imersas, estejam presentes, assistam, reassistam a aula, sintam e deixem a energia fluir. Eu gosto muito dessa palavra. Spoiler também. Vou me apresentar. Eu tô lá no grupo com vocês, mas lá eu acabo falando pouco, porque eu trabalho um bocado. Eu já consegui aparecer nos stories agora, já eram quase 7h pouca da noite. E eu sou Thaís Quintans, como eu falei para vocês. Eu sou uma mulher que busca ser melhor a cada dia. Sou correta, confiável, determinada, persistente. E eu prezo muito uma vida com leveza, com bom humor, com liberdade, movimento. Para mim, liberdade é muito importante. Eu tenho 29 aninhos. Mentira, eu tenho 29 de casada, gente. É 44. Eu já tinha falado para vocês que é 40 a mais, né? Então é 44. Eu sou mãe de 2 moças, formada, concursada.
E eu escolhi sair lá de Porto Alegre, lá no emprego público, né, no banco, para quem não sabe, eu sou uma bancária empregada pública, para guiar mulheres a recuperar a confiança, a liberdade emocional, para que elas prosperem na vida, no empreender. E se a tua prosperidade passa pelo emagrecimento, passa pela compulsão, passa pela parte emocional, eu quero te guiar nesse caminho também. Meu objetivo, tá? É te ajudar a recuperar o teu prazer no dia a dia, não associado apenas à alimentação. Então, te ajudar a recuperar o prazer é muito importante para mim, e a confiança de que tu é mais forte do que aquela vontade, do que aquele impulso, do que aquela gana. E eu também tenho gana, eu contei para vocês, eu estava em TPM semana retrasada e meu marido comendo sucrilhos e não sei o que, e leite. Cara, eu postei, marquei a Suzana, tipo assim, foi tenso. Então, eu só quero dizer que tu não é diferente, e que não é porque tu tens conhecimento que tu nunca mais vai errar e que tu vai... Não é buscar perfeição, mas é buscar estar mais consciente do que tu sente. Eu sou uma especialista em desbloqueios emocionais e eu trabalho com mulheres que desejam ter essa vida mais leve. E quando eu falo de vida leve, eu não estou falando só do quilo na balança, eu falo da vida leve, a vida gostosa, a vida prazerosa, com sentido, com significado, com prosperidade. Samara está entrando aqui com a gente, seja bem-vinda, Sá. Objetivos que a gente vem buscar hoje aqui. Aí, chegou a Sá. Bem-vinda, Sá. Objetivos que a gente vem buscar aqui. Somos todas mulheres ocupadas e a gente sempre é multitarefa. A gente tem ali casa, é emprego, é pet, é marido, é não sei o quê, e a marmitaiada da semana, é um monte de coisa. Então, eu quero que a gente tenha o objetivo de relaxar a mente. Autoconhecimento, ele é parte fundamental do meu método. Cuidado da saúde emocional, porque é com a saúde emocional que a gente vai dar conta de olhar para as questões inconscientes. Aumentar o teu autocuidado, porque sem autocuidado diário, tu acaba te sabotando e estando menos conscientes de ti mesma. Quero que tu busque cultivar mais tempo de qualidade. Aqui é um tempo de qualidade. Aqui é um tempo que tu tá saindo de um jeito engessado de pensar. Tu tá em contato com outras energias. Tu tá criando conexões reais. Tu tá quebrando padrões antigos de pensar e de fazer igual. Aquele domingo entedioso que a gente fica assim, nossa, eu quero alguma coisa, eu quero um bolo. Cara, no meu hábito de domingo aqui em casa, um bolinho família, a gente tomava aquele café, tipo assim, era hábito. E a gente vai quebrando padrões e colocando alguma coisa no lugar. E aí é que tá o pulo do gato. Colocar alguma outra coisa no lugar, porque senão parece que fica vazio. Tá fazendo sentido? Me contem. Se quiserem abrir a câmera, perguntar, levantar a mão, perguntar no chat, a Suzana tá aí para ajudar também a acompanhar o chat. Aqui a gente trabalha com reprogramação mental. A gente olha para as questões do teu inconsciente para te tornar mais confiante, mais sábia de ti mesmo. Como eu falei bem no inicinho, aqui é um lugar seguro para a gente colocar as nossas dificuldades. A gente vai fazer assim na Suzana, ela não vai escutar nada, ela não vai puxar nossa orelha hoje. Por quê? Porque não adianta nada, muitas vezes a gente se enganar que está fazendo uma dieta super correta, que está ali, que está fazendo, mas tu tá na academia fazendo atividade física e tu tá treinando fofo. Tu tá lá correndo na velocidade 3, né? Tu não tá na velocidade 5 na dança do Creu e vamos, continua. Tu tá lá, né, num passeio gostoso pelo parque, como se tu não tivesse nada para fazer, nenhuma conta para pagar e nenhuma casa para arrumar. Tipo assim, tu nem acelerou teu batimento cardíaco. E aí tu tá em casa e diz assim, nossa, eu não vou comer doce. Mas aí tu compra um chocolate zero, e aí eu vou dizer do chocolate zero, porque eu estava no mercado no sábado, e estava olhando e você assim, nossa, esse chocolate aqui, ele tem açúcar das frutas, ele é zero, ele é não sei o que, ele é 70%, ele acha que ele era 70%, 70%, sim senhora, 70%, eu pensei assim, cara, supra perfeição, eu não vou furar dieta, chocolatinho, TPM,
Aí eu fui ler as gorduras do negócio e disse assim, você tá brincando comigo, né? Não, você só pode estar brincando. Às vezes a gente se engana sem querer, porque não olhou o rótulo, às vezes por querer, porque tá lá e diz assim, nossa, mas não tem problema. Eu disse isso, me sabotei na primeira semana, eu disse para Suzana, não faz o menor sentido eu não comer maçã. Qual é o problema de uma maçã? E ela, com a boa vontade, explicou que a maçã estava fora, assim, que ela não dava tanta saciedade e tudo mais, muita água, que o volume de 200 gramas de melancia ou de mamão, era mamão e melão, exemplo, tipo, que ia saciar muito mais. E que por isso, né, bonitona, era para evitar a maçã, que era para seguir a dieta. E eu só estava assim, achando que eu estava arrasando. Nossa, eu tô seguindo a dieta super maçã. Maçã, todo mundo sabe que pode sempre, né? Uhum. A importância de ter alguém olhando as cacas que a gente acha que tá certo, porque eu achei que eu estava arrasando, gente. Ai, uma maçã, eu estava assim, uma maçã. Eu estava me sentindo super compenetrada e não estava. Mas vamos lá. Lembra que aqui a gente está sem julgamento, tá? Não é para tentar agradar nem a Su, nem a colega, nem a nós mesmas, nem ninguém, nem parecer perfeita, e livre principalmente do nosso julgamento. É aquilo que uma de nós falou lá no grupo, cara, eu estava num casamento, foi o meu melhor possível, e eu fico pensando assim, graças a Deus que ninguém casou por aqui durante esse processo, porque senão eu também provavelmente teria, né, experimentado um docinho, feito alguma coisa fora. É entender o teu melhor possível. Livre de julgamentos não é quer dizer casa da mãe de Joana, também não é isso. Vou retomar aqui antes que a Suzana me arranque daqui a unha. Mas é entender que há muitas questões de emoções e alimento. E agora eu vou entrar numa parte um pouquinho mais técnica, que talvez vocês já tenham ouvido falar, mas o cérebro, ele tem 3 formas de resposta. A gente pode lutar, congelar ou fugir. Essas são as 3 formas de resposta que o nosso cérebro tem automático. E o que nós que estamos buscando emagrecimento a gente tem em comum? A gente foge comendo aquele docinho. A gente foge comendo aquela coisa gostosa. Porque a gente teve um dia difícil, a gente merece. Porque alguém brigou com a gente sem merecer, porque a gente se sentiu injustiçada, porque a gente se sentiu aborrecida, porque a gente está com a TPM, para a gente não perder o réu primário, como eu costumo falar, às vezes um doce salva o réu primário. Então, é entender que tu tá fugindo para um descontrole, um descompasso emocional. E aí, quando eu digo descontrole, não quer dizer que tu surtou na frente de todo mundo. É só que tu não tá conseguindo lidar com aquilo e às vezes tu vai justamente para o brigadeiro, amiga. E aí é que tá. Se a maçã tava dando problema, imagina o brigadeiro com a gente, né? Não vou nem dar um exemplo. Mas, se tu tens o hábito de fugir para o alimento, eu quero que tu observe que provavelmente tu também é uma pessoa que tem tendências a fugir e ir para as compras, para as blusinhas, em Shopee, ou lojas físicas mesmo, aquele sapato, aquela blusa, aquela promoção, bater perna no shopping, rolar feed, também é fugir. Tu tá procrastinando tarefas que são chatas, que são tediosas, fazendo outras coisas que te dão um prazer imediato. E o doce, ele libera prazer imediato. E aí, gente, tá? Quando eu digo doce, relevem, é que eu sou do doce. Mas pode ser que seja uma comida gostosa, pode ser que tu seja do salgado. E aí, quando eu digo que tu come uma coisa, aquilo te dá aquela coisa boa que todas sentimos. A gente tem que entender que emoção eu não tô querendo olhar, que eu tô buscando aquilo ali. Mas aquilo ali preenche pouco tempo. É a mesma coisa que assistir 3 reels. Tu pode colocar ali, nossa, eu vou assistir 3 videozinhos e depois eu vou voltar. Aham. Quem nunca passou 30 minutos assim, ó? Eu sei, eu trabalho com o celular o dia inteiro. E os dias que eu quero estar mais produtiva, ele fica no modo avião. Se eu estou atendendo as minhas alunas, ele está no modo avião. Então, tem horário para tudo. Dependendo com que tu trabalha, se tu consegue olhar o telefone, é um excelente meio de fuga. Então, que a gente comece a olhar para as questões emocionais para entender do que tu está fugindo. Aqui,
Uma coisa importante, não tem certo e errado, tá? Não tem. É tu e o teu subconsciente, é tu e as tuas questões inconscientes, é tu e as tuas experiências passadas, as tuas vivências passadas, o teu meio familiar, é tu e até onde a tua mente consegue alcançar. Para algumas pessoas, essa é uma aula técnica, essa é uma aula difícil, essa é uma aula que mexe com o desconforto, e pode ser que não seja o momento de olhar para as questões emocionais. E aí fugir é a tendência natural. Se não for esse o caso, que tu olhe para ti, para as tuas emoções de uma forma madura. Então, tudo é sobre a tua forma de ver o mundo. É o que tu aprendeu da tua família, é o que tu aprendeu. Aqui. Acho que tem alguém pedindo para entrar. Fernanda. Peraí que eu não consegui deixar a Fernanda entrar. Aguenta, gente, que eu tô aqui sem conseguir deixar alguém entrar. Onde que está a Fernanda? Tu consegue ver? Su? Acho que não, né? Tá naquele negocinho que fica aparecendo nas pessoas? Isso. Enfim, eu acho que ela tá conseguindo ver, porque ela tá aqui. Depois descobriremos. Um dia descobriremos. Eu vejo aqui o nome dela. Compartilhando. Ali, achei, voltou. Não sei. Estava compartilhando a chamada, mas vamos lá. De novo, recapitulando. Não tem certo e errado. É tu com as tuas questões, o teu inconsciente, as experiências passadas, o teu meio que tu vive, então a tua família, as pessoas mais próximas a ti e até onde tu consegue alcançar, tá? É a tua forma de ver o mundo. E para quem está aqui até agora e não fugiu, eu quero um pequeno passo possível, que a gente se comprometa um passo mais, para cuidar da meta d'água. A meta d'água é uma meta simples de fazer, que a gente precisa olhar para isso. A gente precisa dar o nosso melhor. E aí, olhando para essas questões, por exemplo, da água, a gente olha e começa a olhar assim, ó, como que eu posso cuidar mais disso? Colocando o celular a despertar, colocando um lembrete, deixando ao alcance da mão a amiga gigante que tem aqui, fazendo desafios com amigas, são formas de fazer dar certo. A gente tem várias formas de fazer dar certo. É que eu estou vendo dobrado aqui nesse momento. Eu não sei o que está acontecendo. Vocês me veem em dois lugares também, Su? É que tem alguém apresentando. Eu não consegui deixar sem alguém apresentar. Deixa eu ver. Interromper compartilhamento. Vamos ver se vai. Aqui. Será que foi? Não. Não sei. Agora estou me vendo só em um lugar, pelo menos. Não sei se resolvemos. Mas vamos lá. Se comprometer a bater a tua meta d'água. E aí eu não estou falando só para durante o desafio. Eu estou falando para a vida, gente. Porque na vida a gente precisa, o nosso cérebro, nosso corpo, cabelo, unha, tudo funciona melhor. Colocar consumo de frutas, consumo de vegetais. E aí eu quero te convidar a pensar que se só saber de tudo isso, falar, adiantasse, a gente não precisaria com acompanhamento da Nutri, né? A gente não precisaria terapeuta, porque todo mundo sabe o que deve comer, o que deve beber, o que deve fazer. A questão é emocional. E aí o convite é para olhar para as emoções, não tem muito o que fazer. É olhar para o que tu está sentindo. E um outro convite para longo prazo. O meu convite para vocês passa dos 21 dias. Ele é para a vida. É que tu, ao invés de usar o alimento para se recompensar de dias ruins, para se recompensar de um chefe que foi grosseiro, de funcionário, de colega, de
namorado, filho, adolescente. Nossa, filho adolescente, às vezes a gente comer tanto. Em vez de tu te recompensar de dias ruins, que tu te recompense, em vez daquela coisa do eu mereço, é TPM, para manter o meu réu primário, aquelas frases que a gente vê, que tu comece a substituir de forma positiva para te recompensar. Te recompensar por ter conseguido terminar aquela tarefa mais chata. Te recompensar por ter conseguido conquistar aquele objetivo. Te recompensar porque conseguiu ter uma comunicação difícil com os teus pais, com os teus gestores, com um colega de trabalho mais difícil, que tu conseguiu expressar o que tu precisava de uma forma positiva, sem atacar o outro e sem se machucar. E aí tem formas para isso, e a gente fala um bocado disso lá no Instagram. Vou deixar essa parte de comunicação para lá, tá? De novo, quem chegou agora, o nome da bonita é Thaís, sem H, ponto Quintans, lá no Instagram. Problemas técnicos que eu estou assim, sem nome, né? Mas acontece. Eu vou compartilhar uma tela só com vocês, tá? Uma só. Esse aqui é o slide que eu preparei para vocês. Nele, eu conto um pouquinho da vida, tudo que está escrito aqui, eu estou falando, vocês não precisam anotar. Essa menina aqui, ela estava numa vida muito precária. No Rio Grande do Sul, com frestas, a camiseta do meu pai rasgada, meus pais de pé descalço, chinelinho de dedo, mas eu estava de sandalinha nova. E ainda assim, eu casei cedo, eu formei. E aí o que eu quero te dizer é que não dá para ter uma vida próspera, prazerosa, com prazer, com significado, se tu tá te julgando fora do teu lugar de força. Por que eu tô te mostrando um pouquinho, um trechinho do que era a Tatá de anos atrás? Porque independente da tua situação de, às vezes a gente se acha assim, nossa, mas eu sou da roça, é mais difícil. Eu também. Às vezes a gente acha assim, nossa, marido não me apoia, filho dá trabalho, isso aqui é difícil, eu tenho 2 empregos. A maioria de nós tem. A maioria de nós que empreende no digital, a gente tem horários duplos, cargas duplas, triplas às vezes, porque a gente trabalha como terapeuta com as alunas, a gente trabalha no Instagram como marqueteira, divulgando, não sei o quê. Então, assim, fora em casa, né? Então, por mais atribulada que seja a tua vida, e as tuas dificuldades, procura olhar para elas como força. Elas fizeram tu chegar até aqui. Então, honra os teus ancestrais. Óbvio que trazer também uma imagem dos meus pais ajuda vocês a entenderem o meu biotipo. É mais miúdo, é mais esguíneo. Por quê? Porque eu fui ensinada no início, porque não sobrava dinheiro para refrigerantes, mas eu fui ensinada, tipo assim, que era em ocasiões muito especiais, era aniversário, era Natal. Gente, refrigerante não era final de semana, não. Era Natal. Era em festa de aniversário, era assim, ocasião especial mesmo. O pai plantava as coisas da roça, a gente comia muita coisa da roça, salada, verdura, não sei o que, legume. Então, assim, o ambiente faz. Tá, mas não consigo trocar o meu ambiente, eu não consigo trocar de emprego, eu não consigo trocar, e eu não vou trocar meu marido porque ele é comilão. O meu marido é comilão, gente, super. E ele é o homem que cozinha aqui em casa. Cozinha bem, tá? E eu não tô dizendo para tu ser radical, jamais. Suzana tá comigo faz muito tempo, sabe? O nosso caminho é união, é proximidade, é fortalecer a tua mentalidade e não afastar pessoas, afastar relacionamentos, de forma alguma. Mas é tu entender que tu é mais forte que o teu meio também. E às vezes é possível trocar o meio, às vezes é possível comer antes de lanchar. Marido aqui disse assim, nossa, eu vou comprar um hambúrguer, eu vou acontecer, na sexta-feira. Cara, comprar, não era um hambúrguer caseiro que a Suzana posta que eu já vi e pensei assim, ok, esse aqui poderia até talvez, né? Não, era aquele hamburgão. Pensei assim, ok.
talvez eu coma 1 ou 2 mordidas do teu hambúrguer, mas antes eu vou jantar um pratão bem jantado. Comecei a comer, e ele disse assim, não, vou comer aqui também. Ou seja, eu também estou mudando o ambiente. Porque como eu não ia comer, a filha mais nova estava no namorado, então estava só eu em casa, ele disse, então também não vou comer. Então a gente também influencia o nosso meio. Quero que tu lembre disso, porque tu está transformando vidas ao teu redor. Se tu não tá no meio certo, tu tá transformando o meio que tu tá. Lembra disso. Para todas vocês que ainda estão aqui comigo, eu quero convidar para reprogramar e dar um passo a mais. Além de tomar mais água, além de comer mais vegetais, eu quero convidar vocês para um passo a mais mesmo. E aí eu quero que tu cuide do teu sono. Cuidar do sono é fundamental para a gente descansar bem, para acordar bem, para se sentir mais nutrida, para se sentir mais disposta. E quanto mais o nosso corpo está bem disposto, menos ele tende a precisar da glicose, do açúcar, daquela coisa rápida, do carboidrato. Esqueçam eu falando a parte técnica da Suzana, tá? Vocês deem aquele desconto, mas agora eu já estou mais entendida do que é carboidrato e que eles liberam glicose, tá? Essa parte eu tenho certeza que eu estudei. Mas quando tu faz uma boa higiene do sono, quando tu começa a diminuir bastante as luzes e cuida do número de horas de sono, diminuindo também as telas, isso melhora muito também na tua sensação de bem-estar, de estar descansada, de estar menos estressada, coisinhas que também nos dão gatilho para a gente se alimentar de forma mais afoita, digamos assim. Eu costumo dizer que eu tenho, às vezes, em algumas épocas do mês, uma leitoa no cio. Uma leitoa no cio. Eu pico minha filha, querendo comer até o reboco das paredes. Mas quero te convidar, para vocês que estão aqui, e para quem está assistindo essa aula gravada, para quando der a vontade de, cara, eu preciso de comer essa delícia. Gente, eu preciso que tu pause durante 10 minutinhos. 10. Apenas 10. Eu não estou dizendo para tu não comer, para tu trocar, para tu manter a dieta. Não. Eu estou te pedindo 10 minutos. E que tu possa olhar para te permitir escrever, gritar. E aí, quando eu digo gritar, é gritar mesmo. Coloca uma meia na boca, coloca um travesseiro no rosto, enfia a cara no colchão e grita. O gritar é terapêutico, ele tira coisas do corpo. Vocês podem achar assim, nossa, Tatá é doida? Suzana, como assim você escolheu uma mentora doida? Sim, provavelmente sim, mas dá certo. Experimenta cantar em voz alta, dançar, tomar um banho, colorir, meditar, cuidar das plantas, cuidar dos pets, antes de comer aquela delícia. Se depois de 10 minutos tu ainda tiver, já não é mais comer por tédio. Não é porque tu tá comendo entediada, sem propósito de vida, sem ânimo, sem saber o que é do futuro, sem saber como troca de emprego que tá uma bosta, sem saber se larga o marido ou não, sem saber se sai da casa dos pais ou não, sabe aquela coisa do me caso ou compro uma bicicleta? Às vezes tu tá ali, então deixa eu comer um docinho que tá mais fácil. Essa decisão tá mais fácil. E às vezes quando tu te permite escrever, olhar, e pode ser que tu comece a escrever que tu não sabe que tu tá olhando para isso, mas que na hora que tu está escrevendo, vem isso. E aí, quando eu digo vem, é o campo, é o teu instinto gritando, é o que está lá dentro. Cantarolar, dançar, fazer qualquer coisa. E aqui eu trouxe, sei lá, 10 exemplos de autocuidado para ti. No planner das meninas, tem mais de 60 tipos de autocuidado. Por quê? Porque eu quero que tu entenda se tu tá entediada, se tu tá com alguma emoção reprimida, o que tá te fazendo querer comer aquela gostosura. 10 minutos, eu te convido. O doce não foge da geladeira em 10 minutos. Pode se a gente tiver filho adolescente. Às vezes eles desaparecem, mas aí a gente agradece, porque quando não tá na geladeira, é aquela coisa, tá difícil de buscar no mercado. Eu costumava ter chocolate em casa, eu costumava ter uns belisquetes. Agora eu comprei biscoito de arroz com pimenta, biscoito de arroz com linhaça. Nem achei graça naquele negócio, mas eu comprei.
é substituir o que está à disposição da mão, porque às vezes eu trabalho diretão de 11 da manhã até 20 horas. Na quinta-feira, meu dia é insano, e geralmente eu não tomo café da tarde, eu roubo umas bolachas enquanto é assim. A corrida aqui também é longa. E aí é o que eu te digo, faz o melhor que dá. Então, se algumas ideias podem te auxiliar a pensar fora da caixa, imagina ter mais de 60 opções com autocuidado, com acompanhamento perto, com WhatsApp, podendo trocar com a mentora. Hoje eu estou sentindo isso, aquilo outro, tal coisa aconteceu, meu marido, meu namorado, minha filha, não sei o quê, meu pet está doente. Acontece, a vida acontece. E tu poder ter alguém de confiança, livre de julgamento para desabafar, às vezes é aquela compulsão de comer alguma coisa fora também, que pode te ajudar. Independente de tu dar o passo ou não, eu te convido a fazer 10 minutos antes de tu ir para a ação, de enfiar o pé na jaca, antes do pé na jaca, 10 minutinhos. É um convite que eu faço para tu ir ensinando a tua mente e o teu inconsciente que tu tens ferramenta para lidar com o tédio, com o medo, com o desconforto. Tu vais aprendendo a lidar com as tuas emoções de uma forma diferente e não apenas fugindo e eventualmente comendo. Eu tinha um hábito bem legal, só que eu não sabia que era errado. Eu digo que aqui é um ambiente livre de julgamentos, depois a Suzana me chicoteia se ela quiser. Mas eu tinha o hábito de tomar chimarrão, bastante chimarrão. E aí, nossa, tomava chimarrão, gaúcha, né? Depois eu fui entender que o bichinho era diurético. E que além dele, eu tinha que bater a meta da água. Ficou quase impossível tomar chimarrão. Porque quase não sobra espaço de tanta água. Então, quando tu tá muito hidratada, eu te digo assim, ó, até o chá, eu tava tendo muita dificuldade de tomar chá, porque como eu tomo mais que a meta da água, a minha meta pessoal eu coloquei maior, para mim o chá, tipo assim, cara, é tudo isso aqui, e ainda mais o chá, quem sabe de camomila de noite, para dormir os de camomila eu até tomo, mas aqueles mais diuréticos, mais... Confesso para vocês que não tá bonitinho 100%, mas aí é vocês entenderem, ajustarem, trazerem para a Suzana substituições possíveis, porque há objetivos, e é que eu falei para vocês no exemplo da maçã no início. Pode ser que tu acha assim, não tem problema. Pode ser que não tenha problema, mas pode ser que o diurético ia ajudar a eliminar justamente a minha queixa maior, que é o abdômen grande. Pode ser que o diurético ia ajudar justamente a desinchar partes que, tipo assim, tá lá, tá chato isso, essa celulite. Ai, para, não vou nem falar de celulite. Pode ser que melhoraria. E eu digo que a gente se sabota sem perceber, sem se dar conta. Quando a gente se dá conta, opa, não estou conseguindo. Mas quem sabe se eu diminuir minha meta da água e colocar aqui o chá? Final de semana já foi o chá. Tipo, não, calma, coloca, testa, muda. Então é sobre isso, é sobre tu entender como que tu funciona, os horários que tu tende a ficar mais ansiosa, a querer aquele alimento fora, entender o teu funcionamento, também a ver com os ciclos para as meninas que ainda estão ali na fase de ovulação, para as que não são mais... Eu já estou em pré-menopausa, tá? Descobri com a ginecologista. Mas para a galera, né, que ainda está ali, fala menstruando, sempre fala em época normal, não sei nem dizer como é que é a expressão correta, mas para quem não está na pré-menopausa, pronto, vamos falar assim, entender a época do mês também ajuda. Porque eu sei que quando eu tô com a TPM, além de querer matar 2 por dia, eu também fico mais emotiva e eu também fico com mais vontade de comer doce. Tanto que eu jantei panqueca, eu contei para vocês, eu jantei panqueca doce. E era o melhor possível, a contenção de danos. Que eu, naquela semana, ainda tinha chocolate e eu resisti bravamente. A vida, gatas, pode... antes de falar da vida, que ela pode ser mais leve, mais prazerosa, alguém quer tirar alguma dúvida? Quem não quiser abrir o microfone pode mandar pelo chat, a gente lê.
Ou abre o microfone, conversa, troca, porque somos todas humanas em plena segunda-feira na vida corrida. Então, não importa se tu tá de coque com pijama, bora. Ou se tu tá linda, maravilhosa também. Acabou de chegar do trabalho, nem se desmontou ainda. Dúvidas? A Nutri tá de lookinho pós-treino ainda, que nem deu tempo de tomar banho. Então, gente, liga a câmera aí, liga o microfone e bora tirar dúvidas. Quem estiver vendo a gravação, Tatá, mas como que eu poderia fazer? Tatá, mas como que é esse meditar? Como que é esse colorir? Como que... Falar um pouco mais, entender um pouco mais, ou das substituições, ou tentei isso aqui, não deu certo, não gostei. Cara, eu super não gosto de um monte de coisa da minha lista de 60 itens. Eu, por exemplo, não gosto, e eu sempre falo isso para as meninas de exemplo, eu não gosto, para mim, cozinhar não é terapêutico. Aquela coisa assim de, eu vou cozinhar, tomando um vinhozinho, não sei o quê, eu vou concentrada aqui agora. Nada, minha filha, eu quero ficar concentrada na minha série, na praia, em qualquer outra coisa. Eu cozinho porque eu faço as marmitas no final de semana, e não me importa comer a mesma comida a semana toda, porque eu já não gosto de cozinhar. Mas para muitas pessoas é terapêutico. Então a gente ajusta na medida da tua rotina, do teu possível, do teu melhor. Mas quem ficar com dúvida pode perguntar lá no Instagram também, tá? Agora a gente vai falar, encaminhando para o fim já, que a vida ela pode ser mais leve. Ela pode sim ser mais prazerosa, ser mais alegre, ela ser simples, mas ela requer decisão. Vocês estão aqui, vocês estão se desenvolvendo, estão cuidando da saúde, estão cuidando da mentalidade, vocês estão olhando para as questões emocionais. E não crescer dói. Significa não prosperar. Significa não ser abundante. Significa apenas sobreviver dia a dia, achando que tem que viver o resto da vida em restrição, em privação. O resto da vida se privando de coisas boas. Isso é não ser abundante. Eu não quero isso para ti, não quero isso para ninguém. E eu não quero que tu espere para ser feliz nas férias. Nas férias eu vou ser feliz. Ou, nos finais de semana eu vou ser feliz. Não. Eu quero que tu tenha um dia gostoso todos os dias. Um dia prazeroso todos os dias. Mas tá, o teu dia é prazeroso todos os dias? Gente, óbvio que não. Tem dias que são pesados, que são puxados. Tem dias que eu não dormi direito porque passei a noite cuidando da minha avó. Toda quinta-feira eu durmo com ela. Para quem não me segue no Insta, tá vivendo errado. Começa a seguir lá. Mas eu cuido da avó toda quinta-feira à noite. Ela tem Alzheimer, demência. Tem épocas que ela tá nervosa, não reconhece ninguém, acho que a gente está roubando as coisas dela, acho que a gente quer dar em cima do voo, o meu avô já morreu, já tem 15 anos, é um BO em cima de BO. É prazeroso sempre? Claro que não, gente. A vida é desafiadora em alguns momentos, mas em alguma brecha, tu precisa recarregar a bateria. Então, na quinta-feira, que é o dia que eu falei para vocês, que eu vou de 11 da manhã às 8 da noite, durmo com a avó e respondo as mentoradas para dormir cansada, porque é luz e barulho, é máquina no quarto dela. É um dia mais pesado, eu me cuido na quinta de manhã, fazendo autocuidado, yoga, meditação, e na sexta-feira de manhã. Sexta-feira de manhã eu trabalho, meu escritório é na beira da praia. Eu respondo as mentoradas, pegando o sol, eu volto caminhando, molhando os pés, eu compartilho essa rotina pelo Insta, por quê? Porque é para recarregar. Então, vai ter o dia da auditoria do teu trabalho, vai ter o dia daquela conversa difícil com aquele familiar, com aquela pessoa importante, que não vai ser tão prazeroso, mas que tu já faz os remanejos antes. Nesse caso, tu cuida da tua energia antes e depois, tá? Quando tu sabe que vem um dia, uma conversa, um momento difícil antes, tu cuida antes e depois. Isso é muito importante. O que eu gostaria que vocês me respondessem. E aí pode reagir, pelo menos, levantar a mão, mostrar que estão vivas, pelo amor de Deus, vocês estão vivas, mulherada. E quem está vendo a gravação também, faz favor, tira print nessa hora e me manda lá. Mas quem está aqui, que acredita que precisa aprender a controlar suas emoções, os seus impulsos e as suas compulsões, levanta a mão. Fernanda botou eu, que bom. Tá viva, Fê, maravilhosa.
Quem acha que está aqui, que precisa aprender a mentalidade, se fortalecer emocionalmente, aprender a trabalhar essa coisa do escassez, do merecimento, aprender a se manter mais tempo vibrando nessa energia de prosperidade, nessa energia de relações de qualidade, aprender a se blindar as emoções, rejeitar as dificuldades, a energia, a escassez, e até o sistema ensinado de algumas famílias, porque, gente, qual é a família que não se reúne para comer? Parece que tu não tem como ir visitar alguém e dizer assim, fulano, vou passar lá na tua casa, não sei o quê, não sei o quê. Nossa, vamos fazer um café, vamos fazer o quê? O que a gente vai fazer? Já tem a pergunta junto, parece que é automático. Então, a gente vai aprendendo tudo isso. Além da Fê, mas alguém levantou a mão, Su, tu acompanhou? Eu perdi algumas conversas aqui no chat, que eu acabei não olhando. Tu chegou a ver? Gatas, somente Fê está vivíssima. O que eu quero convidar vocês é para vocês não pararem hoje. É para vocês continuarem. É para vocês se permitirem olhar. Achei aqui a escrita da Fê. Como por impulso. Quem nunca? Quem nunca que atire a primeira pedra, Fê? Tamo junto. Mas eu quero convidar vocês para continuar. Que hoje tenha sido o primeiro passo. Aquela coisa do cara, é isso. Eu preciso olhar para as emoções. Eu como por impulso. Eu estou me cuidando pouco. Estou fazendo pouco autocuidado. Estou fazendo pouco por mim, pelas minhas emoções. E aí o meu convite é para vocês continuarem. Eu estou abrindo dia 23 de abril mais uma turma do Desenrola. O Desenrola é um processo em grupo, com 4 encontros, em que a gente vai aprender a blindar a mentalidade, torná-la mais forte, mais confiante, para a gente agir na direção dos nossos objetivos. Então, são encontros semanais de aproximadamente 2 horas, 2 horas de pau e pau. 30 dias de acompanhamento todos os dias no WhatsApp, e eu mando mensagem e áudio e conversa e respondo. Não costumo demorar para responder, eu sempre aviso vocês que eu respondo entre os atendimentos. Então, vocês têm o meu compromisso de respostas em até 24 horas, mas geralmente eu respondo no bloco de intervalo, perto de meio-dia, respondo no bloco de intervalo perto de 15 horas. Nos blocos entre um atendimento e outro, eu vou respondendo as mentoradas. E às vezes eu explico, hoje eu vou responder de noite lá da casa da avó, a hora que der. Suzana já ouviu essa mensagem algumas vezes, porque às vezes é o melhor que a gente tem, quando eu toco diretão. Mas tem muito acompanhamento próximo. 1 ano para acessar essas aulas gravadas na plataforma da Hotmart. E o que é melhor, um encontro individual comigo no final do processo de cada uma, para tirar dúvidas quanto à execução. A gente tinha que executar tal tarefa, tal demanda, não consegui, não fiz nada. Passou aquela semana, 7 dias, eu não consegui. E vocês vão ter tarefas claras, óbvias. Vocês vão saber o que é para fazer. Que é para trabalhar mentalidade, merecimento. Muitas vezes a gente não emagrece porque vem de uma família que está acima do peso. E aí, se toda a tua família, todas as gerações lutaram contra o peso, como que tu vai emagrecer? Tu vai deixar de ser leal àquele sistema. Então, é uma forma de tu pertencer, e o nosso cérebro busca pertencimento. Então, a gente trabalha muito essas questões de mentalidade. Acesso por 1 ano no Close Friends. Um e-book com mais de 100 estratégias de story para quem quer impulsionar também o negócio digital. Um plano de implementação de tarefas práticas a cada encontro. E um plano de ação exclusivo no final da mentoria. Por que exclusivo? Porque vai ter eu e tu conversando individualmente. Então, é o teu plano, é olhado para ti. O que eu fiz para as alunas da Suzana? Não tinha como não fazer alguma coisa bem especial, né? Uma que eu estou nesse grupo com vocês, estou na busca do emagrecimento, e para todas as alunas da Suzana, e as que estão vendo essa gravação posteriormente também, elas podem usar o cupom SUZANA10 e ter 10% de desconto. Então, é reprogramação mental, é aprender técnicas, ferramentas, desenvolver habilidades, aprender a aplicar o conhecimento que a gente vai trabalhar. Tudo isso por um valor bem especial, que ainda está na pré-venda,
E aí eu vou deixar aberto, sem valores aqui, por quê? Porque como fica gravado, daqui a 3, 4, 7, 10 meses, um ano, essa gravação continua, eu vou te pedir, vai lá no Instagram, tem o link na bio, e lá no link da bio tem toda a informação, o que tem nas aulas, o que é proposto, tem os bônus e o valor, porque eu coloco o valor na bio. Gente, não tem por que não colocar. Então, vai lá, coloca, se aplica. Agora, em abril, estamos iniciando uma turma nova e eu lanço esse produto a cada 4 meses, mais ou menos. Então, para vocês aí acompanharem, ele é lançado de 3 a 4 vezes por ano. Então, entra. Não espera a próxima turma, bora continuar. Esse é o convite para vocês. Dúvidas, meus amores, sobre emagrecimento, mentalidade, sobre o desenrola, sobre o grupo, sobre qualquer coisa. Estou aqui para a gente agora bater papo. Se vocês quiserem, a gente para, inclusive, de gravar. Se for alguma pergunta especial, a gente para de gravar. Su, dúvidas, amor? Amei essa aula, gente. Nossa, ó, quem conseguiu assistir, quem está assistindo gravado, eu tenho certeza que foi de muito aprendizado. E só para contextualizar, a Thaís, como ela falou que ama chimarrão, ela é lá do sul. Atualmente ela está morando em Vila Velha, então por isso que ela volta às sextas-feiras caminhando pela praia. Obrigada, Su, bem lembrada. Porto Alegre não tem mar, gente. E eu estou com a Thaís em acompanhamento tem 1 ano já. E ela tem me ajudado muito nessa questão de emoções, de autocuidado, de criar uma rotina, de ter um dia, às vezes, cansativo de trabalho, mas mesmo assim muito prazeroso. E isso nos ajuda muito a controlar as emoções, a compulsão, né, no alimento, a gente entender que você não precisa daquilo ali para satisfazer, para ter um prazer, né? Tem outras formas de autocuidado. E eu acho, assim, isso muito importante, principalmente no emagrecimento. E eu anotei aqui que a Thais falou, né? É fazer o melhor possível dentro daquele dia. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não virar o melhor possível todo dia. E a gente acabar deixando de lado, hoje eu mereço, hoje meu dia foi cansativo, e entrar nessa coisa de todo dia eu mereço, e não fazer por você. Então, se tá difícil o lanche da tarde, igual a Thaís falou que as quintas-feiras é muito corrido para ela, me fala, Su, o que eu posso colocar aqui, gente? Tá difícil todos os dias, tem um lanche mais prático, e isso é um acompanhamento mais individual, onde a gente vai pegar na sua dificuldade, ajustar de acordo com o que você precisa, né, com a sua dificuldade, com a sua rotina ali do dia. Então, é muito importante ter esse acompanhamento mais de perto, seja com o nutricionista, com a terapeuta igual a Thaís, onde ela vai estar literalmente pegando na sua mão, que ela me manda mensagem todos os dias, quando eu não mando todo dia para ela. Então, é um acompanhamento muito de perto, e faz muita falta ter alguém assim te direcionando. E meninas, mandem dúvidas aqui. Bom, gatas, foi um prazer estar com vocês. Até agora ninguém mandou nenhuma mensagem aqui no grupo. Eu espero muito que esse seja só o primeiro passo para a mudança de chave, de mentalidade para cada uma de vocês. Espero que a gente possa continuar juntas, não apenas lá no grupo, mas que a gente possa continuar juntas também lá no Instagram. Espero vocês por lá. Me contem que estão chegando da Suzana para eu saber também, para acompanhar vocês. Thaís, te agradeço novamente pela aula. E eu queria que todo mundo ligasse a câmera aqui para a gente tirar uma fotinha oficial, né? Bem lembrado da foto oficial, que eu sou a rainha de esquecer da foto. Isso aí, Fernanda, Esté, Valéria, tô te esperando para tirar a fotinha. Deixa eu tirar aqui enquanto isso. Os meninos não sei se vão abrir a câmera, não. Tirei aqui, vou mandar lá no grupo depois, tá? Entendi. E vou postar também. Meninas, querem falar alguma coisa? Agora a Valéria ligou a câmera. Vamos tirar outra, então. É justo. Fê, uma oportunidade para aparecer na foto, bonita. Vamos embora que a gente está viva, mulher. Sorriso.
Foi. Foi. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, meninas. Tchau, tchau. Obrigada.